Olá, meus amigos leitores! Hoje a gente vai dar continuidade na segunda parte do livro da Metamorfose do Franz Kafka. Vamos começar? Então, só no crepúsculo, Gregor despertou de seu sono pesado, semelhante a um desmaio. Ele certamente teria acordado não muito mais tarde, mesmo sem ser perturbado, pois sentia-se suficientemente descansado e dormido. Mas pareceu-lhe que um passo fugaz e um fechar cuidadoso da porta que levava à antessala o haviam despertado. O brilho das lâmpadas elétricas da rua projetava-se pálido aqui e ali no teto do quarto e nas partes mais altas dos móveis. Mas lá embaixo, onde Gregor estava, era escuro. Lentamente ele se arrastou, ainda tateando desajeitadamente com suas antenas, que só agora aprendia a valorizar, em direção à porta, para ver o que havia acontecido lá. Seu lado esquerdo parecia uma única cicatriz longa e desagradavelmente esticada, e ele precisava mancar de fato sobre 2 fileiras de pernas. Uma perninha, aliás, fora gravemente ferida no decorrer dos acontecimentos da manhã. Era quase um milagre que apenas uma tivesse sido ferida, e se arrastava sem vida atrás dele. Só junto à porta ele percebeu o que de fato havia atraído ele até ali. Era o cheiro de algo comestível, pois ali estava uma tigela cheia de leite adoçado, na qual boiavam pequenos pedaços de pão branco. Ele quase riu de alegria, pois sua fome era ainda maior que a da manhã, e imediatamente mergulhou a cabeça no leite, quase até em cima dos olhos, mas logo a retirou desapontado. Não só a comida lhe causava dificuldades por causa de seu sensível lado esquerdo, e ele só conseguia comer se o corpo inteiro colaborasse ofegante, como também o leite, que de resto era sua bebida favorita e que a irmã certamente lhe trouxera por isso, não lhe agradou em nada, e sim, ele se afastou da tigela, quase com repulsa, e arrastou-se de volta para o meio do quarto. Na sala de estar, como Gregor viu pela fresta da porta, o gás estava aceso. Enquanto normalmente a essa hora do dia o pai costumava ler em voz alta o jornal da tarde para a mãe e às vezes também para a irmã, agora não se ouvia nenhum som. Bem, talvez essa leitura da qual a irmã sempre lhe falava e escrevia tivesse caído em desuso nos últimos tempos, mas também ao redor tudo estava tão silencioso, embora o apartamento certamente não estivesse vazio. Que vida tranquila a família levava, disse Gregor a si mesmo e sentiu, enquanto olhava fixamente para a escuridão à sua frente, um grande orgulho por ter conseguido proporcionar aos pais e à irmã uma vida assim, em um apartamento tão bonito. Mas e se agora toda a tranquilidade, toda a prosperidade, toda a satisfação chegassem a um fim terrível? Para não se perder em tais pensamentos, Gregor preferiu se pôr em movimento e rastejou pelo quarto para cima e para baixo. Uma vez, durante a longa noite, uma das portas laterais e outra vez a outra foram abertas até uma pequena fresta e rapidamente fechadas de novo. Alguém provavelmente sentira a necessidade de entrar, mas também tivera muitas dúvidas. Gregor postou-se então imediatamente junto à porta da sala de estar, decidido a convencer o visitante hesitante a entrar de alguma forma, ou pelo menos descobrir quem era. Mas a porta não se abriu mais e Gregor esperou em vão. De manhã cedo, quando as portas estavam trancadas, todos queriam ter entrado para vê-lo. Agora que ele abrira uma porta e as outras aparentemente vinham sido abertas durante o dia, ninguém mais vinha, e as chaves agora também estavam do lado de fora. Só tarde da noite a luz da sala de estar foi apagada, e agora era fácil constatar que os pais e a irmã haviam ficado acordados até então, pois, como se podia ouvir claramente, os 3 se afastaram na ponta dos pés. Agora, certamente, ninguém mais entraria para ver Gregor até a manhã seguinte. Ele tinha, portanto, um longo tempo para refletir, sem ser perturbado sobre como deveria organizar sua vida. Mas o quarto alto e livre em que era forçado a ficar deitado no chão o amedrontava, sem que ele conseguisse descobrir a causa, pois afinal era seu quarto, habitado por ele há 5 anos,
e com um movimento meio inconsciente e não sem uma leve vergonha, ele se apressou para debaixo do canapé, onde, apesar de suas costas ficarem um pouco pressionadas e de não poder mais erguer a cabeça, sentiu-se logo muito confortável e apenas lamentou que seu corpo fosse largo demais para se acomodar completamente debaixo do canapé. Ali ele permaneceu a noite inteira, que passou em parte num semissono, da qual a fome o despertava, sobressaltado vez por outra, em parte em preocupações e vagas esperanças que, no entanto, o levavam todas à conclusão de que, por enquanto, deveria se manter quieto e, com paciência e a máxima consideração, tornar suportáveis para a família os incômodos que, em seu estado atual, ele era forçado a causar. Já de manhã cedo, quando ainda era quase noite, Gregor teve a oportunidade de testar a força de suas recém-tomadas resoluções, pois, vinda da antessala, a irmã, quase completamente vestida, abriu a porta e olhou para dentro com expectativa. Ela não o encontrou de imediato, mas quando o notou debaixo do canapé, meu Deus, ele tinha que estar em algum lugar, não podia ter saído voando. Assustou-se tanto que, sem conseguir se controlar, bateu a porta novamente pelo lado de fora. Mas, como que arrependida de seu comportamento, abriu a porta de novo imediatamente e entrou na ponta dos pés, como se estivesse com um doente grave ou mesmo com um estranho. Gregor havia avançado a cabeça até a beirada do canapé e a observava. Será que ela notaria que ele deixara o leite e de modo algum, por falta de fome, e será que traria outra comida que lhe fosse mais adequada? Se ela não o fizesse por conta própria, ele preferiria morrer de fome a chamar-lhe a atenção para isso, embora sentisse um impulso realmente tremendo de sair debaixo do canapé, atirar-se aos pés da irmã e pedir-lhe algo bom para comer. Mas a irmã notou imediatamente com espanto a tigela ainda cheia, da qual apenas um pouco do leite havia sido derramado ao redor. Ela pegou na mesma hora, não com as mãos nuas, é verdade, mas com um pano, e a levou para fora. Gregor estava extremamente curioso para saber o que ela traria em substituição, e fez as mais diversas conjecturas a respeito. Mas jamais poderia ter adivinhado o que a irmã, em sua bondade, realmente fez. Ela lhe trouxe, para testar seu gosto, uma seleção inteira, tudo espalhado sobre um jornal velho. Havia legumes velhos, meio apodrecidos, ossos do jantar, rodeados por um molho branco que endurecera, algumas uvas passas e amêndoas, um queijo que Gregor 2 dias antes declarara incomível, um pão seco, um pão com manteiga e um pão com manteiga e sal. Além disso, junto a tudo isso, ela colocou a tigela provavelmente destinada a Gregor, de uma vez por todas, na qual havia despejado água. E por delicadeza, sabendo que Gregor não comeria na sua frente, ela se afastou apressadamente e até mesmo girou a chave na fechadura para que Gregor pudesse perceber que estava à vontade para se acomodar como quisesse. As perninhas de Gregor os uniram quando chegou a hora de comer. Suas feridas, aliás, já deviam estar completamente curadas. Ele não sentia mais nenhum impedimento. Espantou-se com isso e lembrou-se de como, mais de um mês antes, havia se cortado muito pouco no dedo com faca e como essa ferida ainda lhe doera bastante anteontem. Será que tenho menos sensibilidade agora? Pensou ele, e já sugava avidamente o queijo, pelo qual se sentiu atraído imediata e veemente, mais do que por todos os outros alimentos. Rapidamente, um após o outro, e com os olhos lacrimejando de satisfação, ele devorou o queijo, os legumes e o molho. Os alimentos frescos, por outro lado, não lhe agradaram. Não conseguia sequer suportar o cheiro deles e até arrastou as coisas que queria comer para um pouco mais longe. Ele já havia terminado tudo e havia muito tempo, e apenas jazia preguiçoso no mesmo lugar, quando a irmã, como sinal de que ele deveria se retirar, girou lentamente a chave na fechadura. Isso o despertou de imediato, embora já estivesse quase cochilando, e ele se apressou para debaixo do sofá novamente.
mas custou-lhe grande autocontrole permanecer debaixo do sofá, mesmo pelo curto período em que a irmã esteve no quarto, pois, com a refeição farta, seu corpo havia se arredondado um pouco, e ele mal conseguia respirar naquele aperto. Em meio a pequenos ataques de sufocamento, ele observava, com os olhos um tanto saltados, como a irmã, sem nada suspeitar, varria com uma vassoura não apenas os restos, mas até mesmo os alimentos que Gregor nem sequer havia tocado, como se estes também não tivessem mais utilidade. E como ela despejava tudo apressadamente num balde, que fechou com uma tampa de madeira, levando então tudo para fora. Mal ela se virou e Gregor já saiu debaixo do sofá, se espreguiçou e se estufou. Dessa maneira, Gregor passou a receber sua comida diariamente, uma vez pela manhã, quando os pais e a empregada ainda dormiam, e em segunda vez após o almoço geral, pois então os pais também dormiam por mais um tempinho e a empregada era enviada pela irmã para fazer alguma incumbência. Certamente, eles também não queriam que Gregor morresse de fome, mas talvez não pudessem suportar saber de sua alimentação mais do que por ouvir dizer. Talvez a irmã também quisesse poupá-los de uma tristeza, por menor que fosse, pois, na verdade, eles já sofriam o suficiente. Com que desculpas o médico e o serralheiro foram despachados do apartamento naquela primeira manhã, Gregor não conseguiu descobrir, pois não era compreendido. Ninguém pensava, nem mesmo a irmã, que ele pudesse compreender os outros. E assim, quando a irmã estava em seu quarto, ele tinha que se contentar em ouvir apenas aqui e ali seus suspiros e invocações aos santos. Só mais tarde, quando ela se acostumara um pouco a tudo, de um acostumar-se completo naturalmente, nunca se poderia falar. Gregor às vezes captava uma observação que era bem intencionada, ou que podia ser interpretada como tal. Hoje ele comeu bem, dizia ela, quando Gregor havia dado conta da comida. Enquanto no caso contrário, que se repetia gradualmente com mais frequência, ela costumava dizer quase com tristeza: agora ficou tudo aí de novo. Enquanto Gregor não conseguia obter nenhuma notícia diretamente, ele ouvia muita coisa dos quartos vizinhos, e assim que ouvia vozes, corria para a porta correspondente e se pressionava contra ela com todo o corpo. Especialmente nos primeiros tempos, não havia conversa que não se referisse a ele de alguma forma, mesmo que apenas secretamente. Durante 2 dias inteiros, em todas as refeições, ouviam-se deliberações sobre como deveriam se comportar agora, mas também entre as refeições falava-se sobre o mesmo tema, pois sempre havia pelo menos 2 membros da família em casa, já que ninguém queria ficar sozinho em casa, e de qualquer forma não se podia deixar o apartamento completamente vazio. Além disso, a empregada, logo no primeiro dia, não estava muito claro o que e quanto ela sabia do ocorrido, havia pedido de joelhos à mãe que a dispensasse imediatamente. E quando se despediu, um quarto de hora depois, agradeceu pela dispensa com lágrimas, como se fosse o maior favor que lhe haviam feito ali. E sem que lhe pedissem, fez um juramento terrível de não revelar a ninguém nem a menor coisa. Agora, a irmã junto à mãe também tinha que cozinhar, embora isso não desse muito trabalho, pois quase não se comia nada. Repetidamente, Gregor ouvia um exortar o outro em vão para comer e não receber outra resposta senão: obrigado, estou satisfeito, ou algo semelhante. Talvez também não se bebesse nada. Muitas vezes a irmã perguntava ao pai se ele queria uma cerveja e se oferecia cordialmente para ir buscá-la ela mesma. E quando o pai ficava em silêncio, ela dizia para tirar-lhe qualquer receio, que poderia mandar a porteira buscá-lo. Mas então o pai finalmente dizia um grande não e não se falava mais no assunto. Já no decorrer do primeiro dia, o pai expôs toda a situação financeira e as perspectivas tanto para a mãe quanto para a irmã. De vez em quando, ele se levantava da mesa e pegava de seu pequeno cofre Vertem, que salvara da falência de seu negócio 5 anos antes, algum comprovante ou algum livro de anotações.
Ouvia-se como ele abria e fechava a fechadura complicada e, depois de retirar o que procurava, a fechava novamente. Essas explicações do pai foram, em parte, a primeira coisa agradável que Gregor ouviu de seu aprisionamento. Ele tinha a opinião de que nada restara ao pai daquele negócio. Pelo menos o pai nunca lhe dissera nada em contrário, e Gregor, por sua vez, não lhe perguntara. Naquela época, o único desejo de Gregor era fazer o máximo para ajudar a família e esquecer o mais rápido possível a catástrofe que havia assolado o negócio e os lançado a todos em um estado de completo desespero. E assim ele se pôs a trabalhar com ardor incomum e quase da noite para o dia tornou-se caixeiro viajante, em vez de um pequeno escrituário com, é claro, chances muito maiores de ganhar dinheiro, e seu sucesso foi imediatamente traduzido em boas e redondas moedas que ele podia colocar sobre a mesa para sua família, espantada e feliz. Aqueles foram bons tempos, e nunca mais se repetiram, pelo menos não com o mesmo senso de glória, embora mais tarde Gregor tenha ganhado tanto dinheiro que era capaz de arcar com as despesas de toda a casa, e assim o fez. Eles simplesmente se acostumaram, tanto a família quanto Gregor. O dinheiro era aceito com gratidão e dado com prazer, mas não havia mais um especial ímpeto de sentimento caloroso. Apenas com a irmã ele permanecera íntimo, e era seu plano secreto que ela, que amava a música ao contrário dele e sabia tocar violino de forma comovente, fosse enviada no ano seguinte para estudar no conservatório, apesar da grande despesa que isso acarretaria, a qual deveria ser compensada de alguma outra forma. Durante suas breves visitas à casa, o conservatório era frequentemente mencionado nas conversas que ele tinha com a irmã, mas sempre apenas como um belo sonho que nunca poderia se tornar realidade. Seus pais desestimulavam até mesmo essas referências inocentes. No entanto, Gregor estava firmemente decidido sobre isso e pretendia anunciar o fato com a devida solenidade no dia de Natal. Tais eram os pensamentos completamente fúteis em sua condição atual que lhe passavam pela cabeça enquanto ele permanecia agarrado em pé à porta escutando. Às vezes, de puro cansaço, ele tinha que desistir de escutar e deixava a cabeça cair negligentemente contra a porta, mas sempre tinha que se recompor imediatamente, pois até mesmo o leve som que sua cabeça fazia era audível no cômodo ao lado e fazia toda a conversa parar. "O que ele pode estar fazendo agora?" dizia seu pai depois de um tempo, obviamente virando-se para a porta, e só então a conversa interrompida era gradualmente retomada. Gregor foi então informado tão amplamente quanto poderia desejar, pois seu pai tendia a se repetir em suas explicações, em parte porque fazia muito tempo que não lidava com tais assuntos e em parte porque sua mãe nem sempre conseguia entender as coisas de primeira, que uma certa quantia de investimentos, uma quantia muito pequena, é verdade, havia sobrevivido à ruína de sua fortuna e até mesmo aumentado um pouco, porque os dividendos não haviam sido tocados nesse meio tempo. E além disso, o dinheiro que Gregor trazia para casa todo mês, ele guardava apenas uma pequena quantia para si. Nunca havia sido totalmente gasto e agora somava um pequeno capital. Atrás da porta, Gregor balançava a cabeça avidamente, regozijando-se com a evidência de inesperada economia e previdência. É verdade que ele poderia ter quitado mais algumas das dívidas de seu pai com o chefe com esse dinheiro extra, e assim aproximado muito mais o dia em que poderia deixar o seu emprego. Mas, sem dúvida, era melhor do jeito que seu pai havia arranjado. No entanto, esse capital não era de forma alguma suficiente para permitir que a família vivesse de seus juros, pois um ano talvez, ou no máximo 2, eles poderiam viver do principal, e era só. Era simplesmente uma quantia que não deveria ser tocada e que deveria ser guardada para um dia de necessidade. O dinheiro para as despesas de subsistência teria que ser ganho. Ora, seu pai ainda era saudável, mas um homem idoso, que não trabalhava há 5 anos, e de quem não se podia esperar que fizesse muito. Durante esses 5 anos, os primeiros anos de lazer em sua vida laboriosa, embora mal sucedida, ele havia engordado bastante e se tornado vagaroso.
E a velha mãe de Gregor, ela poderia ganhar a vida com sua asma, que a incomodava até mesmo quando caminhava pelo apartamento e a mantinha deitada em um sofá dia sim, dia não, ofegante em busca de ar ao lado de uma janela aberta? E sua irmã deveria ganhar o pão? Ela, que ainda era uma criança de 17 anos e cuja vida até então fora tão agradável, consistindo em se vestir bem, dormir até tarde, ajudar nos afazeres domésticos, sair para alguns modestos entretenimentos e, acima de tudo, tocar violino? No início, sempre que a necessidade de ganhar dinheiro era mencionada, Gregor soltava a porta e se jogava no sofá de couro frio ao lado, sentindo-se tão quente de vergonha e tristeza. Muitas vezes, ele simplesmente ficava ali deitado por longas noites sem dormir, arranhando o couro por horas. Ou então, ele se encorajava para o grande esforço de empurrar uma poltrona até a janela, depois rastejava para cima do parapeito e, apoiado na poltrona, se inclinava contra os vidros, obviamente em alguma lembrança da sensação de liberdade que olhar pela janela sempre costumava lhe dar. Pois, na realidade, dia após dia, as coisas que estavam um pouco mais distantes tornavam-se mais turvas à sua vista. O hospital do outro lado da rua, que ele costumava execrar por estar com demasiada frequência diante de seus olhos, estava agora completamente fora de seu campo de visão. E se ele não soubesse que morava na rua Charlotte, uma rua tranquila, mas ainda assim uma rua da cidade, poderia ter acreditado que sua janela dava para um deserto, onde o céu cinzento e a terra cinzenta se misturavam indistintamente. Sua irmã perspicaz precisou observar apenas 2 vezes que a poltrona estava junto à janela. Depois disso, sempre que arrumava o quarto, ela empurrava a poltrona de volta exatamente para a janela e, a partir de então, passou até a deixar a folha interna da janela aberta. Se Gregor pudesse apenas falar com a irmã e agradecer-lhe por tudo que ela tinha que fazer por ele, ele teria suportado seus serviços mais facilmente. Mas assim, ele sofria com isso. A irmã, é claro, procurava... Nossa, me perdi. Aqui. A irmã, é claro, procurava disfarçar o constrangimento de toda a situação. E quanto mais tempo passava, melhor ela conseguia, naturalmente, mas Gregor, com o tempo, percebia tudo com muito mais clareza. A sua própria entrada já era terrível para ele. Mal havia entrado, ela corria, sem se dar o trabalho de fechar a porta, por mais que normalmente tomasse cuidado para poupar a todos a visão do quarto de Gregor, diretamente para a janela, e a abria bruscamente com as mãos apressadas, como se estivesse quase sufocando. E permanecia ali por um tempo, mesmo que estivesse muito frio, respirando fundo. Com essa correria e barulho, ela assustava Gregor 2 vezes por dia. Durante todo o tempo ele tremia debaixo do sofá, embora soubesse muito bem que ela certamente o teria poupado disso de bom grado, se ao menos lhe fosse possível permanecer em um quarto onde Gregor estivesse com a janela fechada. Certa vez, já havia passado provavelmente 1 mês desde a transformação de Gregor, e para a irmã já não havia mais motivo especial para se espantar com a aparência dele. Ela chegou um pouco mais cedo do que o habitual e encontrou Gregor ainda olhando pela janela, imóvel, posicionado de uma forma realmente assustadora. Para Gregor, não teria sido inesperado se ela não tivesse entrado, já que sua posição a impedia de abrir a janela imediatamente. Mas ela não apenas entrou, como recuou e fechou a porta. Um estranho poderia até pensar que Gregor estava esperando de emboscada e queria mordê-la. Gregor, naturalmente, escondeu-se imediatamente debaixo do sofá, mas teve que esperar até o meio-dia para que a irmã voltasse, e ela parecia muito mais inquieta que o habitual. Ele percebeu isso com sua aparência ainda lhe era insuportável
e que continuaria a ser, e que ela provavelmente precisava se esforçar muito para não fugir diante da visão, até mesmo da pequena parte de seu corpo que se projetava debaixo do sofá. Para poupá-la também dessa visão... Nossa, que isso? Cadê? Para poupá-la também dessa visão, um dia ele carregou nas costas. Levou 4 horas para fazer esse trabalho, o lençol até o sofá, e o arrumou de tal maneira que agora ficava totalmente coberto, e que a irmã, mesmo que se curvasse, não poderia vê-lo. Se, na opinião dela, esse lençol não fosse necessário, ela poderia tê-lo removido, pois estava bem claro que não poderia ser um prazer para Gregor isolar-se de forma tão completa. Mas ela deixou o lençol como estava, e Gregor acreditou que até ter vislumbrado um olhar de gratidão quando uma vez levantou cuidadosamente o lençol um pouco com a cabeça para ver como a irmã recebia o novo arranjo. Nos primeiros 14 dias, os pais não conseguiram se decidir a entrar no quarto dele, e ele ouvia com frequência como eles reconheciam plenamente o trabalho atual da irmã, enquanto até então muitas vezes haviam se irritado com ela porque lhes parecia uma moça um tanto inútil. Agora, porém, ambos, o pai e a mãe, muitas vezes esperavam do lado de fora do quarto de Gregor enquanto a irmã o arrumava, e assim que ela saía, tinha que contar em detalhes como estava o quarto, o que Gregor havia comido, como ele havia se comportado desta vez, e se talvez fosse possível notar uma pequena melhora. A mãe, aliás, quis visitar Gregor relativamente cedo, mas o pai e a irmã a detiveram a princípio com argumentos racionais, aos quais Gregor ouviu com muita atenção e aprovou por completo. Mais tarde, porém, foi preciso contê-la à força, e quando então ela gritava: "Deixe-me ir até Gregor, ele é meu filho infeliz. Vocês não entendem que eu preciso ir até ele?" Então Gregor pensava que talvez fosse bom se a mãe entrasse, não todos os dias, claro, mas talvez uma vez por semana, afinal, ela entendia tudo muito melhor que a irmã, que apesar de toda a sua coragem, era apenas uma criança, e no fundo, talvez tivesse assumido uma tarefa tão pesada apenas por levianidade infantil. O desejo de Gregor de ver a mãe logo se realizou. Durante o dia, por consideração aos pais, Gregor não queria se mostrar na janela, mas também não podia rastejar muito nos poucos metros quadrados do chão. Já lhe era difícil suportar ficar quieto durante a noite. A comida logo deixou de lhe dar o menor prazer, e assim, para se distrair, adquiriu o hábito de rastejar de um lado para o outro pelas paredes e pelo teto. Gostava especialmente de ficar pendurado, lá em cima no teto. Era completamente diferente de ficar deitado no chão. Respirava-se mais livremente, uma leve oscilação percorria o corpo, e na distração quase feliz em que Gregor se encontrava lá em cima, podia acontecer que, para sua própria surpresa, ele se soltasse e caísse com um baque no chão. Mas agora, naturalmente, ele tinha seu corpo muito mais sob controle do que antes, e não se machucava, mesmo numa queda tão grande. A irmã, então, notou imediatamente o novo entretenimento que Gregor havia encontrado para si. Afinal, ao rastejar, ele deixava aqui e ali vestígios de sua substância adesiva. Então ela pôs na cabeça a ideia de possibilitar a Gregor o máximo de espaço para rastejar e de remover os móveis que o impediam, ou seja, principalmente toda a cômoda e a escrivaninha. Mas ela não era capaz de fazer isso sozinha. Não ousava pedir ajuda do pai. A criada certamente não a teria ajudado, pois essa moça de uns 16 anos, embora tivesse permanecido corajosamente desde a demissão da cozinheira anterior, havia pedido o favor de poder manter a cozinha incessantemente trancada, de só ter que abri-la sob chamado especial. Assim não restou à irmã outra alternativa senão chamar a mãe. Uma vez, na ausência do pai, com exclamações de alegria excitada, a mãe se aproximou, mas emudeceu à porta do quarto de Gregor. Primeiro, naturalmente, a irmã verificou se tudo estava em ordem no quarto. Só então deixou a mãe entrar. Gregor, com maior pressa,
Havia puxado o lençol ainda mais para baixo e com mais dobras, de modo que tudo parecia realmente apenas um lençol jogado, por acaso, sobre o sofá. Desta vez, Gregor também se absteve de espiar por debaixo do lençol. Renunciou a ver a mãe, já nesta ocasião, e estava apenas feliz por ela ter finalmente vindo. Pode vir. Não dá para vê-lo, disse a irmã, e aparentemente conduzia a mãe pela mão. Gregor ouviu então como as duas mulheres frágeis deslocavam a cômoda velha, apesar de tudo pesada, de seu lugar, e como a irmã reivindicava continuamente para si a maior parte do trabalho, sem ouvir as advertências da mãe, que temia que ela se esforçasse demais. Demorou muito tempo. Após talvez uns 15 minutos de trabalho, a mãe disse que seria melhor deixar a cômoda ali, pois, em primeiro lugar, era pesada demais, elas não terminariam antes da chegada do pai. E, com a cômoda no meio do quarto, bloqueariam todos os caminhos de Gregor. Em segundo lugar, não era de modo algum certo que estariam fazendo um favor a Gregor ao remover os móveis. A ela parecia ser o contrário. A visão da parede vazia literalmente lhe apertava o coração. E porque Gregor não deveria ter essa mesma sensação, já que estava há tanto tempo acostumado com os móveis do quarto e, portanto, se sentiria abandonado no quarto vazio. E não é assim, concluiu a mãe bem baixo, como se na verdade estivesse quase sussurrando, como se quisesse evitar que Gregor, cuja localização exata ela não conhecia, ouvisse sequer o som da voz, pois estava convencida de que ele não conseguia entender suas palavras. Não parece que, ao tirar seus móveis, estamos mostrando a ele que desistimos da esperança de que ele melhore e que o estamos abandonando friamente a si mesmo? Acho que seria melhor manter o quarto exatamente como sempre foi, para que quando ele voltar para nós, encontre tudo inalterado e possa esquecer com mais facilidade o que aconteceu nesse meio período. Ao ouvir essas palavras de sua mãe, Gregor percebeu que a falta de toda a fala humana direta nos últimos 2 meses, juntamente com a monotonia da vida familiar, devia ter confundido a sua mente. Caso contrário, ele não poderia explicar o fato de que havia ansiado com bastante seriedade por ter seu quarto esvaziado dos móveis. Ele realmente queria que seu quarto aconchegante, tão confortavelmente mobiliado com móveis antigos da família, fosse transformado em um covil nu, no qual ele certamente seria capaz de rastejar sem impedimento em todas as direções, mas ao preço de se desfazer simultaneamente de toda a lembrança de seu passado humano? Ele, de fato, estivera tão perto da beira do esquecimento que apenas a voz de sua mãe, que ele não ouvia há tanto tempo, o havia resgatado. Nada deveria ser retirado de seu quarto. Tudo deveria permanecer como estava. Ele não podia prescindir a boa influência dos móveis em seu estado de espírito. E mesmo que os móveis o atrapalhassem em seu rastejar insensato em círculos, isso não era uma desvantagem, mas uma grande vantagem. Infelizmente, sua irmã era de opinião contrária. Ela se acostumara, e não sem razão, a se considerar uma especialista nos assuntos de Gregor, em oposição a seus pais. E assim o conselho de sua mãe foi agora suficiente para torná-la determinada na remoção não apenas da cômoda e da escrivaninha, que fora sua primeira intenção, mas de todos os móveis, exceto o indispensável sofá. Essa determinação não era, é claro, meramente o resultado de recalcitrância infantil e da autoconfiança que ela havia desenvolvido recentemente de forma tão inesperada e a tanto custo. Ela, de fato, havia percebido que Gregor precisava de muito espaço para rastejar, enquanto, por outro lado, ele nunca usava os móveis, até onde se podia ver. Outro fator também poderia ter sido o temperamento entusiástico de uma adolescente, que busca se satisfazer em todas as oportunidades e que agora tentava Gretchen a exagerar o horror das circunstâncias de seu irmão, a fim de que pudesse fazer ainda mais por ele. Em um quarto onde Gregor reinava sozinho sobre paredes vazias, ninguém além dela provavelmente jamais poria os pés. E assim,
Ela não se deixou demover de sua resolução por sua mãe, que, além disso, parecia desconfortável no quarto de Gregor e, portanto, insegura de si. Logo foi reduzida ao silêncio e ajudou a filha como pôde a empurrar a cômoda para fora. Ora, Gregor poderia passar sem a cômoda, se necessário, mas a escrivaninha ele precisava manter. Assim que as duas mulheres tiraram a cômoda de seu quarto, gemendo enquanto a empurravam, Gregor enfiou a cabeça para fora, debaixo do sofá, para ver como poderia intervir de maneira mais gentil e cautelosa possível. Mas, para seu azar, sua mãe foi a primeira a retornar, deixando Gretchen agarrada à cômoda no quarto ao lado, onde tentava movê-la sozinha, e sem, é claro, conseguir tirá-la do lugar. Sua mãe, no entanto, não estava acostumada a vê-lo. A visão poderia fazê-la passar mal, e assim, alarmado, Gregor recuou rapidamente para a outra extremidade do sofá, mas não conseguiu impedir que o lençol balançasse um pouco para a frente. Isso foi o suficiente para deixá-la alerta. Ela parou, ficou imóvel por um momento e depois voltou para junto de Gretchen. Embora Gregor continuasse a se tranquilizar de que nada fora do comum estava acontecendo, mas apenas alguns móveis estavam sendo trocados de lugar, ele logo teve que admitir que todo aquele ir e vir de duas mulheres, suas pequenas exclamações e o arrastar dos móveis pelo chão, o afetavam como uma vasta perturbação vinda de todos os lados ao mesmo tempo. E por mais que ele encolhesse a cabeça e as pernas e se espremesse contra o chão, era forçado a confessar que não conseguiria suportar aquilo por muito tempo. Elas estavam esvaziando seu quarto, levando embora tudo que ele amava, a cômoda na qual ele guardava sua serra de recortes e outras ferramentas já haviam sido arrastadas para fora. Agora estavam soltando a escrivaninha, que quase se afundara no chão. A escrivaninha na qual ele fizera todos os seus deveres de casa quando estava na academia comercial, no ginásio, antes disso, e até mesmo na escola primária. Ele não tinha mais tempo a perder ponderando as boas intenções de duas mulheres, cuja existência ele, a essa altura, quase esquecera, pois estavam tão exaustas que trabalhavam em silêncio e nada se ouvia além do arrastar pesado de seus pés. E assim ele saiu apressado. As mulheres estavam justamente apoiadas na escrivaninha no quarto ao lado para tomar um fôlego, e mudou de direção 4 vezes, pois realmente não sabia o que salvar primeiro. Então, na parede oposta, que já estava de resto vazia, ele foi atraído pelo quadro da dama envolta em tantas peles e rapidamente rastejou até ele se pressionou contra o vidro, que era uma boa superfície para se segurar, e confortou sua barriga quente. Este quadro, pelo menos que estava inteiramente escondido debaixo dele, não seria removido por ninguém. Ele virou a cabeça em direção à porta da sala de estar para observar as mulheres quando voltassem. Elas não haviam se permitido muito menos descanso e já estavam vindo. Gretchen havia enlaçado o braço em volta da mãe e estava quase a amparando. Bem, o que vamos levar agora? Disse Gretchen e olhou em volta. Então seus olhares se cruzaram com os de Gregor na parede. Provavelmente, apenas por causa da presença da mãe, ela manteve a compostura. Inclinou o rosto para a mãe para impedi-la de olhar ao redor e disse, embora tremendo e de forma impensada: Venha, não seria melhor voltarmos para a sala de estar por um momento? A intenção de Gretchen era clara para Gregor. Ela queria levar a mãe para um lugar seguro e depois enxotá-lo da parede. Bem, ela que tentasse. Ele se agarrou ao seu quadro e não o largaria. Preferia saltar no rosto de Gretchen. Mas as palavras de Gretchen haviam de fato deixado a mãe inquieta. Ela deu um passo para o lado, avistou a enorme mancha marrom no papel de parede florido e, antes que realmente tomasse consciência de que o que via era Gregor, gritou com uma voz alta e rouca: Adeus, adeus! E caiu com os braços estendidos sobre o sofá, como se desistisse de tudo, e não se moveu. Você, Gregor! Gritou sua irmã, Gretchen com o punho erguido e olhos penetrantes. Foram as primeiras palavras que ela dirigiu diretamente a ele desde sua metamorfose. Ela correu para o quarto ao lado para pegar alguma essência com a qual pudesse despertar a mãe de seu desmaio.
Gregor também queria ajudar. Ainda havia tempo para sanar o quadro, mas ele estava grudado no vidro e teve que se soltar com força. Então também correu para o quarto ao lado, como se pudesse dar algum conselho à irmã, como nos velhos tempos, mas teve que ficar parado atrás dela, impotente, enquanto ela remexia em vários frasquinhos. Ainda se assustou quando se virou. Uma garrafa caiu no chão e quebrou, um caco feriu Gregor no rosto. Algum remédio corrosivo o respingou. Gretchen, então, sem mais demora, pegou tantos frascos quanto pôde segurar e correu com eles para junto de sua mãe. Ela bateu a porta com o pé. Gregor estava agora separado da mãe, que por sua culpa talvez estivesse perto da morte. Ele não ousava abrir a porta por medo de espantar a irmã, que tinha que ficar com a mãe. Não havia nada que ele pudesse fazer a não ser esperar, e atormentado pela autorrecriminação e pela preocupação, começou a rastejar de um lado para o outro, por cima de tudo, paredes, móveis e teto, e finalmente, em seu desespero, quando o quarto inteiro parecia girar ao seu redor, caiu no meio da grande mesa. Passou-se um tempinho. Gregor continuava deitado ali, enfraquecido, e tudo ao redor estava quieto. Talvez fosse um bom sinal. Então a campainha tocou. A criada estava naturalmente trancada em sua cozinha, e Gretchen teria que abrir a porta. Era o pai dele. O que aconteceu? Foram suas primeiras palavras. O rosto de Gretchen deve ter lhe contado tudo. Gretchen respondeu com a voz abafada, aparentemente escondendo o rosto no peito dele. Mamãe desmaiou, mas já está melhor. Gregor escapou. Exatamente o que eu esperava, disse o pai. Exatamente o que eu venho dizendo a vocês, mas vocês, mulheres, nunca escutam. Ficou claro para Gregor que o pai havia interpretado da pior maneira possível a declaração excessivamente breve de Gretchen e estava supondo que Gregor havia sido culpado de algum ato violento. Portanto, Gregor devia agora tentar apaziguar o pai, já que não tinha tempo nem meios para uma explicação. E assim ele fugiu para a porta de seu próprio quarto e se agachou contra ela, para que o pai, assim que entrasse no corredor, visse que seu filho tinha boa intenção de voltar imediatamente para o quarto e que não era necessário empurrá-lo para lá, mas que, se apenas a porta fosse aberta, ele desapareceria na mesma hora. Contudo, seu pai não estava com humor para perceber tais sutilezas. Ah! Ele gritou assim que apareceu, num tom que soava ao mesmo tempo raivoso e exultante. Gregor recuou a cabeça da porta e ergueu para olhar para o pai. Na verdade, este não era o pai que ele imaginara. É verdade que, ultimamente, ele estivera absorto demais em seu novo passatempo de rastejar pelo teto para se interessar, como antes, pelo que acontecia no resto do apartamento, e deveria realmente estar preparado para algumas mudanças. E, no entanto, poderia ser aquele o seu pai? O homem que costumava ficar deitado, exausto, afundado na cama sempre que Gregor partia em viagem de negócios, que o recebia de volta à noite, deitado numa poltrona de roupão, que mal conseguia se levantar, apenas erguia os braços em saudação. E nas raras ocasiões em que saía com a família, em 1 ou 2 domingos por ano nos feriados mais importantes, caminhava entre Gregor e a mãe, que já andavam devagar, ainda mais lentamente que eles, envolto em seu velho sobretudo, arrastando-se laboriosamente com a ajuda de sua bengala de cabo curvo, que ele apoiava com o máximo cuidado a cada passo, e sempre que queria dizer algo, quase sempre parava completamente e reunia sua comitiva ao seu redor. Agora ele estava ali, em ótima forma, vestido com um elegante uniforme azul com botões dourados, como os que usavam os mensageiros de banco. Seu forte queixo duplo projetava-se sobre o colarinho alto e rígido de seu casaco. Sob suas sobrancelhas espessas, seus olhos negros lançavam olhares vivos e penetrantes. Seu cabelo branco, antes emaranhado, fora penteado para trás de cada lado, de uma risca brilhante e cuidadosamente exata. Ele atirou seu cap, que ostentava um monograma dourado, provavelmente o emblema de algum banco, num arco amplo por todo o quarto até o sofá, e com as abas do casaco jogadas para trás, as mãos nos bolsos da calça, avançou com uma expressão severa em direção a Gregor.
É bem provável que ele mesmo não soubesse o que pretendia fazer. De qualquer forma, ele erguia os pés extraordinariamente alto, e Gregor ficou estupefato com o tamanho enorme das solas de seus sapatos. Mas Gregor não podia arriscar a enfrentá-lo, ciente, como estava desde o primeiro dia de sua nova vida, de que seu pai acreditava que apenas as medidas mais severas eram adequadas para lidar com ele. E assim ele correu na frente do pai, parando quando ele parava e disparando para a frente novamente quando o pai fazia qualquer movimento. Desta forma, eles circulavam o quarto várias vezes, sem que nada decisivo acontecesse. É bem provável que ele mesmo não soubesse o que pretendia fazer. De qualquer forma, ele erguia os pés extraordinariamente alto, e Gregor ficou estupefato com o tamanho enorme das solas de seus sapatos. Mas Gregor não podia se arriscar a enfrentá-lo, ciente como estava desde o primeiro dia em sua nova vida, de que seu pai acreditava que apenas as medidas mais severas eram adequadas para lidar com ele. E assim ele correu para a frente do seu pai, parando quando ele parava e disparando para a frente novamente quando seu pai fazia qualquer movimento. Desta forma, eles circularam o quarto várias vezes, sem que nada decisivo acontecesse. Na verdade, toda a operação nem parecia uma perseguição, porque era executada muito lentamente. E assim Gregor não saiu do chão, pois temia que seu pai pudesse interpretar como uma maldade peculiar qualquer excursão pelas suas paredes ou pelo teto. Mesmo assim, ele não conseguia manter esse ritmo por muito mais tempo, pois, enquanto seu pai dava um passo, ele tinha que executar toda uma série de movimentos. Ele já começava a sentir falta de ar, assim como em sua vida anterior seus pulmões não haviam sido muito confiáveis. Enquanto cambaleava, tentando concentrar sua energia na corrida, mal mantendo os olhos abertos em seu estado de torpor, sem sequer pensar em outra escapatória a não ser simplesmente seguir em frente e tentando, quase esquecido, que as paredes estavam livres para ele, as quais neste quarto estavam bem providas de móveis finamente entalhados, cheios de saliências e fendas. De repente algo levemente arremessado caiu perto dele e rolou à sua frente. Era uma maçã. Uma segunda maçã se seguiu imediatamente. Gregor parou, alarmado. Não adiantava continuar correndo, pois seu pai estava determinado a bombardeá-lo. Ele havia enchido os bolsos com frutas da fruteira no aparador e agora atirava maçã após maçã, sem mirar com muito cuidado por enquanto. As pequenas maçãs vermelhas rolavam pelo chão como se estivessem imantadas e se chocavam umas com as outras. Uma maçã atirada sem muita força roçou as costas de Gregor e resvalou sem causar dano. Mas outra, que se seguiu imediatamente, atingiu-o em cheio nas costas e se enterrou. Gregor quis se arrastar para frente, como se essa dor surpreendente e incrível pudesse ser deixada para trás, mas sentiu-se como se estivesse pregado no lugar e se achatou numa completa perturbação de todos os seus sentidos. Com seu último olhar consciente, ele viu a porta de seu quarto ser escancarada e sua mãe sair correndo na frente de sua irmã, que gritava em sua camisa de noite, pois a irmã havia despedido para que pudesse descansar e se recuperar de seu desmaio. Viu a mãe correr para o pai e, em seu caminho, suas saias desamarradas, uma após a outra, escorregarem para o chão, e viu como, tropeçando em suas saias, ela se atirou sobre o pai e, abraçando-o em completa união com ele. Mas agora a visão de Gregor estava falhando. Com as mãos na nuca do pai, ela implorou que poupasse a vida de Gregor. Bom, gente, esse foi o final da segunda parte do livro da Metamorfose. Eu tô gostando bastante, e vocês? Até a próxima!